Oi, comunidade surda, tudo bem? Eu sou a Núbia, eu sou a apresentadora da TV Apada. Hoje é o dia que eu recebo nossa convidada. Ela é artista e pessoa com deficiência. O nome dela é Lua. Você tem sinal? Sim, esse é meu sinal. Legal, né? A gente vai aproveitar para bater um papo como é a experiência no trabalho dela. Ela é artista. Seja bem-vinda à TV Apada. Muito obrigada. Então, qual a sua principal área de trabalho na sua profissão? Qual a principal área que você trabalha? Bom, muito obrigada pelo convite. Eu sou Lua, eu sou arte educadora, e aí eu sou também artista e também educadora. Eu trabalho em museus, né, como educadora de museus, mas também tenho trabalho autoral de artes. E também gosto de misturar um pouco as coisas. Gosto de... Sempre que eu posso, eu coloco um pouquinho da arte na educação, e sempre que eu posso, eu coloco um pouquinho da educação na arte, e essa tô assim. Legal. Muito legal. Então, como é que é a sua relação com o seu trabalho, pensando questões políticas, pedagógicas e culturais? Bom, eu sou uma pessoa com deficiência, tenho uma deficiência física, e aí quero que meu corpo é um corpo político. E, à medida que sou uma pessoa com deficiência, sou um corpo político, e estou inserida em espaços educativos, entendo também que meu corpo é um corpo pedagógico, porque eu tenho as tarefas diárias da vida de profissão, né, de educadora, sim, mas as pessoas têm muito pouco costume com corpos com deficiência. As pessoas ainda têm muitos tabus, as pessoas ainda têm muitos medos e muitos tipos de preconceitos, né, nos nossos corpos. Então, eu me coloco no sentido de que, à medida que eu estou em algum lugar, meu corpo ensina algo. Não nesse lugar professoral, de né, não fico discursando sobre a minha deficiência, enfim. Mas o fato de eu conseguir, né, de eu ter uma força política, inclusive, pra sair de casa, pra inventar transportes públicos, inventar lugares de trabalho, inventar lugares de ocupação com o público muito presente, o meu corpo diz muita coisa. Tipo, um corpo com deficiência é um corpo político e coletivo. Eu represento muita gente ao estar num lugar, a sair de casa. Eu represento muita gente ao estar na frente de um grupo escolar, por exemplo, fazendo uma visita no museu. Eu represento muita gente ao colocar meu corpo em quadro na câmera, né? Eu represento muita gente ao falar sobre deficiência e eu me colocar no mundo. Por que isso? Porque existem muitos preconceitos que a gente ainda enfrenta. Então, pra mim, sair e estar no mundo é um ato político, pedagógico, porque meu corpo ensina que ele pode estar. E é em si. Muito bacana. Eu queria saber qual as exposições que vocês participaram, qual ano foi e onde elas foram apresentadas. Certo, eu participei de algumas exposições coletivas, com trabalhos de fotografia, autorretrato e algumas instalações. Os mais relevantes que eu considero foram, aqui em Brasília, eu participei de uma exposição na Galeria Rasa, no Rasa Park, se não me engano, não sei o nome, agora eu pedi. Com o trabalho Agulha. Apresentei também o trabalho lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAN. Foi uma instalação chamada Oratório de Santa Maria Garra. É uma instalação que eu fazia um altar, uma santa que eu inventei. E é uma santa, inclusive, que é uma santa aleijada, uma santa com deficiência. Que é justamente para poder trazer um pouco esse lugar da perspectiva de que nós temos nossos próprios santos também, né? A qual a gente pode acreditar e venerar. E agora eu estou com um trabalho na Bienal das Amazônias, lá no Pará, chamado Amuletos, que são duas muletas, né, de andar, enfeitadas com fitas que se relacionam com as lanças de caboclos de lança do maracatu rural. Uau, suas exposições são maravilhosas. Eu acho muito importante essa representatividade sua de uma pessoa com deficiência dentro das exposições. Isso é muito legal. Como você expressa essa forma artística sua? Como você coloca o seu corpo com deficiência nos temas que você trabalha nas exposições?
Sim, eu comecei a minha vida artística na fotografia, sou formada em fotografia. Eu sempre fotografava o outro, outras coisas das pessoas. E aí eu percebi que tinha uma força, mas que não era uma coisa assim que dizia muito, assim, não é um discurso que pra mim é muito interessante, eu não era muito profunda nesse discurso de fotografar outras pessoas. Aí eu comecei a perceber que meu corpo dizia muito, né? Que meu corpo tinha esse caráter político e pedagógico, e eu não conseguia acessar ele de forma muito clara. Mas aí então eu decidi começar a me fotografar. E aí eu comecei a me colocar na frente da câmera, entendendo que a força que eu procurava era justamente a força que tinha no meu próprio corpo. E aí também comecei a testar esses tipos de autorretratos no sentido de como que eu posso decidir como que a minha imagem vai aparecer também. Porque a gente também fica muito à mercê de imagens que outras pessoas fazem sempre, né? Nunca é a própria pessoa com deficiência se retratando, é sempre alguma outra pessoa nos retratando, nos colocando em algum lugar subalterno, enfim, até algum lugar, às vezes, de violência que a gente sofre, enfim. E aí, quando eu faço essa escolha de começar a me fotografar, eu também decido e escolho como que a minha imagem vai estar posta, né, pro público. E aí eu começo aí, com autorretrato, essa experimentação mais de imagem, entendendo essa postura política que o meu corpo carrega. E aí, a partir disso, eu começo a entrar, então, em contato com alguns artistas que trabalham com instalações, trabalham com objetos. E também, agora, de uma trajetória bem profunda com a cultura popular, com mestres e mestres da tradição popular, das artes populares brasileiras. E aí isso começa a me dar mais possibilidades de investigações para objetos. E aí eu começo então, a construir objetos agora. E aí também misturo objetos meus com objetos que eu crio. E aí eu entendo que tudo que eu faço é autorretrato. Não quer dizer só que o fato de eu estar na câmera ou não é o autorretrato. Tudo que eu produzo são autorretratos, são imagens que falam sobre o meu corpo. E aí essas imagens elas podem estar numa fotografia ou, por exemplo, numa muleta cheia de vidas. Incrível. Como é que você mostra, com qual linguagem artística você consegue apresentar isso? Como você consegue expressar a sua experiência? Sim. Eu comecei com a fotografia, então eu fotografava, né? E imprimia as fotos. E aí eu, né, fotos mais simples assim, imagens mais simples. Mas aí eu começo a investigar essa materialidade também dos elementos e dos materiais. E aí, por exemplo, eu conheço uma artista que me inspira muito, que é a minha irmã, que se chama. É a Débora Passos, que é bordadeira, além de outras coisas. E a Débora me evoca ao bordado e traz pro bordado. Então, eu começo a bordar coisas que não são tecido. E aí eu comecei a experimentar bordado em telas, bordado em plástico, bordado em elementos, né, duros, assim. E aí eu vou começando, então, a brincar com esse tipo de bordado, como se fosse uma evocação de uma cirurgia no meu próprio corpo, assim. Passei por muitas cirurgias, fui muito costurada, e aí eu devolvo pro bordado, esse lugar mais visceral, esse ritual que foi feito comigo, assim, né? E aí hoje eu tô mais nesse lugar da experimentação de materiais, em que eu bordo, em que eu através de algum modo a ser tecido de material, assim. Como você apresenta suas obras de arte, pensando o seu corpo, como você posiciona, como é o posicionamento do seu corpo nessa sociedade, quando a gente pensa dentro dessa sociedade tão excludente? Porque a gente pensar a acessibilidade entre pessoas excludentes, preconceituosas, qual é a relação da sua arte e do seu corpo com isso? Sim. Eu procuro sempre em primeiro lugar, ó, Teria que perguntar de novo? não, pode começar a dar a resposta. Eu também, né? Mas não pode ser. Eu tô conseguindo a minha palavra. Não, tá. Vai. Eu procuro sempre me juntar com pessoas que têm perspectivas políticas que se parecem com as minhas, né? Então, já começa daí, que tem uma seleção muito grande de quase os lugares que eu vou
permear a minha arte, né? Para lugares que eu vou estar junto com a dentro do arte. Então já começa daí, que eu tenho posições políticas muito definidas e estabelecidas. Então, eu seleciono muito bem onde eu vou circular. E aí eu circulo, então, lugares que eu acredito também nas mesmas ideias que as pessoas, né, estão colocando pra fora, assim. Então já tem esse recorte inicial. Um outro recorte que eu tento fazer é de também trazer minhas obras para um lugar mais acessível, não um lugar necessariamente técnico, sabe? De serem obras que possuem, por exemplo, tecnologias assistivas, ou de possuem, sei lá, tensões acessíveis, versões em 3D, por exemplo. Mas eu procuro quebrar um pouco do lugar de entidade que as obras de arte carregam. Como eu trabalho com arte, eu sei que trabalho em museus, geralmente percebo que as obras de arte elas são muito veneradas num lugar quase espiritual, assim. Que é uma coisa que, enfim, é isso, né? Não tem como mudar muita coisa. Mas as minhas, eu tento sempre quebrar um pouco dessa lógica muito obra de arte intocável. E, oh meu Deus, como é uma grande coisa incrível e sacra que ninguém pode se aproximar. Então, eu sempre tento colocar, né, por exemplo, as obras de arte em níveis de acesso mais próximos do público, sabe? Eu me preocupo muito delas estarem, por exemplo, mais baixas sempre, para que pessoas cadeirantes possam, por exemplo, olhar melhor, né? Eu procurei na instalação que eu fiz lá ter uma relação, deixar a obra de arte uma relação muito íntima com o público, assim, sabe? E que se a pessoa quisesse tocar, ela até poderia, assim. O museu estava meio que sabendo de que as aulas que elas iam tocar, elas poderiam. Enfim, isso deve ter parte da interação que elas tinham, né? Então eu tento colocar essas questões de modo mais abertas. E eu gosto de falar um pouco sobre isso também. E aí, por exemplo, eu sou o terror da museologia, por exemplo, porque as minhas obras, elas são embaladas, tipo assim, numa mala, e a mala vai né, pro aeroporto e vai pro avião, e seja que Deus quiser. E aí, enfim, né, porque a museologia tem um cuidado com respeito, e concordo, e obviamente tem que ter também. Mas no meu processo, eu tento quebrar um pouco dessa visão muito... isso, muito sacro, né, que a obra carrega. E eu coloco a sacralidade para outro lugar. Por exemplo, em inventar uma santa. Pra cultuar. Concordo perfeitamente com você. Sua arte é incrível. Eu espero que todos vejam você hoje aqui e se conheçam. Você é muito maravilhosa e muito obrigada pela sua partilha com a gente, sua experiência. Eu sinto, nossa, a força, eu me sinto impactada com isso. Por exemplo, eu penso eu como pessoa com deficiência, como surda, e você como pessoa com deficiência, a gente sente na pele essas questões do preconceito da sociedade. A gente não vai aceitar, a gente vai lutar contra isso. Eu queria saber se você tem um Instagram, se você queria divulgar seu trabalho. Sim. Meu Instagram é Lua, com S, como se Lua do plural, Cavalcante. Então, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui o nosso bate-papo. Não percam, sigam a gente, assistam mais, vejam o trabalho da Luana. Muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Aqui a TV Apada é parceria com o FAC, Governo do Distrito Federal. Até a próxima. Tchau, tchau.